Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta. Mais uma live, mais um papo de carreira aqui no Maringá Post. Bem-vindo, bem-vinda você que está acompanhando a gente, está chegando, muito obrigado. A Marina já está chegando por aqui, obrigado Marina. O Edilson também já está chegando, o Roberto Arantes também está entrando. Hoje a gente vai falar sobre carreira, gente. A conversa hoje é com Denise Revelque, ela que é especialista, estrategista, ela é mestre em administração estratégica, trabalha com recursos humanos, com marketing e a nossa convidada de hoje para um papo de carreira que certamente vai ser muito especial e a gente vai ter aqui a conversa hoje com a nossa querida Denise. Ontem nós deveríamos ter o papo de carreira, a internet estava instável demais, né? Instável demais, a gente tentou aí um pouquinho, bater um papo com a conversar com ela aqui uns 3 minutinhos, mas acabou que a gente precisou cancelar e deixar para hoje. Mas hoje vai dar certo, hoje precisa dar certo, Denise. Tudo bem? Como que você está? Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Bem, prazer estar com você aqui. Acho que está mais estável hoje, né? Acho que vai dar certo hoje Ah, nosso eu, eu papo. tô, eu tô confiante que a gente vai conseguir conversar direitinho hoje. Como que você está? Tô bem, tô em home office hoje. Espero não ter nenhuma interrupção aqui, né? Aquelas coisas do home office, né? Você sabe que o desafio do home office é justamente as interrupções, né? Eu, mais recentemente, ganhei uns cachorrinhos lá em casa e, de vez em quando a gente está fazendo alguma coisa assim importante que não pode ter ruído, eles aparecem no pedaço. Eu tomei algumas providências aqui, Ronaldo, mas vamos ver se vai dar certo, sabe? E se tiver alguma coisa, eu vou falar um minutinho, já volto e a gente depois continua a conversa. É Tem bem isso cachorrinho aqui mesmo. também, Denise, a nossa conversa estava agendada para ontem, a gente teve a instabilidade na internet e a gente ia falar um pouco. A gente chegou a começar essa conversa para falar sobre a cultura organizacional e a busca por parte das empresas por pessoas que elas, de alguma forma, combinem com essa cultura organizacional. E você chegou a falar, quando eu perguntei sobre o que é a cultura organizacional, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, e você falou assim, é o jeitão da empresa. Explica para a gente um pouquinho sobre isso, porque esse jeitão da empresa, ele diz muito sobre como funciona cada empresa e quando a gente entende, né, esse jeitão da empresa, a gente consegue lidar melhor com os desafios diários. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, é bem isso. É como que a empresa, como que ela é, né? O que que ela aparenta ser e o que ela é na essência, né? Então, a cultura organizacional nada mais é do que quais são os valores que essa empresa tem, no que ela acredita, como que ela trata as pessoas, os clientes, os parceiros. Se ela é uma empresa voltada mais para inovação, ela pode ter algumas características. Se ela é mais tradicional, se é uma empresa familiar, né? Então, a gente tem nossa região, né, principalmente aqui, temos grandes empresas multinacionais, mas também temos muitas empresas fortes que são, né, vieram de histórias familiares. Então, elas carregam uma cultura lá do seu, né, de quem iniciou a empresa, de quem fundou a empresa. Então, é muito interessante, assim, eu gosto muito desse tema cultura, né? E aí, é bem isso, as empresas, elas têm uma característica, elas têm esse jeitão, né, de ser, as pessoas que trabalham lá podem fazer essa leitura e ajudar a entender o que é e como é trabalhar lá, como funciona. E você pode, né, vamos supor que seja um candidato querendo, participando de um processo, é muito importante tentar entender realmente qual é a característica cultural dessa empresa, através que as pessoas que trabalham lá falam sobre ela e o que ela percebe, enfim, né, da organização também no mercado. E A cada vez melhor... Pode concluir, E pode cada concluir. vez mais tem o desafio é esse match, né? É ter essa adesão, né? O profissional, para dar certo na empresa, tem que ter alguns valores ali que combinem com a cultura da empresa. Esse é um ponto bastante interessante, né? Muitas vezes a empresa tem um jeito de ser, uma cultura,
e às vezes ela está procurando um candidato, e ao buscar esse candidato, ela observa ali as habilidades técnicas, mas às vezes a pessoa que está sendo contratada não tem nada a ver com essa cultura organizacional, ou seja, com esse jeito da empresa de se organizar. E isso, evidentemente, acaba dando problema, né? É comum acontecer isso, né? Então, assim, as empresas que têm um processo de recrutamento e seleção, mas que se preocupam com essa combinação, eu vou procurar um candidato que tem essas habilidades técnicas, mas que também que possa ter essa aderência com a cultura, você tem que investigar, né? Assim, o processo de seleção tem que ser investigativo no sentido de buscar o histórico daquele profissional, né? E na conversa, no processo, nas entrevistas, nos testes, buscar muito entender como que aquele profissional agiu em diferentes situações, né? Então, se for uma empresa, por exemplo, que está recrutando, uma empresa que é altamente, vamos dizer, agressiva no sentido de busca resultados fortes, tem uma política de meritocracia bastante arrojada, vai exigir profissionais que tenham mais resiliência, que estejam mais preparados para trabalhar sob pressão. Não, isso não tem nenhum juízo de valor, tá? Se isso é bom ou é ruim. Tem muitas empresas que são assim, elas são muito bem-sucedidas assim, e os profissionais que estão lá podem ser bem-sucedidos. Mas se a empresa erra numa contratação, ao contratar uma pessoa que não tem um histórico ou que não possui algumas características aí, não só de técnicas, mas principalmente comportamentais, que vão suportar esse ritmo, né? A chance de não dar certo é grande, né? Na medida em que você sabe que aquele profissional vai enfrentar situações ali e que não tem repertório, talvez, ou até por crenças e valores e estilos, né, o estilo pessoal daquele profissional, né? Então é muito comum, realmente tem que ter esse processo seletivo e é duplo, né? Eu acho que a empresa tem que ter essa preocupação, né? As empresas que têm essa preocupação contratam, né, de forma melhor, são mais assertivas na contratação, mas a escolha também é do profissional, né? Assim, a gente sabe que o mercado de trabalho tá difícil, mas assim, ainda assim são escolhas importantes que a gente precisa fazer para não cair no risco de ficar, né? Enfim, de não dar certo. A nossa conversa aqui toda semana, ela é muito voltada para a gente pensar um pouquinho esse espaço da carreira e tentar ajudar principalmente o trabalhador, o profissional que está tentando se colocar no mercado, que está tentando entender como que funcionam as empresas, o que essa pessoa precisa fazer para ter sucesso efetivamente em sua carreira. E me parece, você citou no comecinho da conversa algo que me parece bastante importante. Quando você vai se candidatar a uma empresa, a uma vaga de emprego, é muito importante também não só fazer aquilo que as empresas já costumam fazer, né? Que é observar o currículo do candidato, observar as qualificações, mas também esse candidato tentar entender como que funciona a empresa para ele poder sentir se ele vai se encaixar, né? Exatamente. Por isso que é importante que o profissional tenha autoconhecimento, né? Então, as soft skills, né, que são as competências comportamentais, depende muito do autoconhecimento também, né? E, claro, do nível de maturidade na trajetória desse profissional. Mas é bem isso, assim, eu já participei de processos seletivos, né, ao longo da minha carreira, em que eu deixei, né, de ir em algumas entrevistas, ou até fui para me certificar, mas que eu mesma já concluí que talvez não fosse uma empresa que seria ideal para mim, né? Então, quando a gente puder ter essa oportunidade de fazer essa análise também, né? Ou pelo menos assim, eu tive também a oportunidade de focar muito em algumas empresas, né? Eu tive momentos de transição, né? Então, a trajetória, eu já fui demitida, já saí de empresa, né, por vontade própria, então já fiquei alguns períodos em transição e realmente, assim, eu acho que é o autoconhecimento, quem sou eu? Como que eu entrego resultados? Onde eu me sinto mais confortável, eu tenho um rendimento melhor, em que tipo de situações eu me dou melhor, né? E aí você vai, analisa a empresa, conversa com pessoas que trabalham lá, e eu tive muito sucesso, né? Realmente consegui posições em empresas que eu fiquei bastante tempo e entreguei o meu melhor e era uma cultura que, né, eu me adaptei muito bem. E já tive situações em que eu não tinha como fazer outra escolha, que era realmente uma oportunidade excelente de carreira,
mas eu tinha algumas dúvidas e falei, vou me desafiar, né? E não deu certo, eu fiquei menos de um ano e pouquinho, porque aí você vai, o profissional vai tentando entender aquela forma de operação e acaba sendo prejudicial, né? E você vê que não é o espaço para você. Então, eu, por exemplo, vai falando um pouco de mim, que eu acho que a ideia é ajudar as Sim, pessoas nesse processo, mas assim, onde as empresas que são mais objetivas, que têm uma clareza, uma transparência melhor na gestão, que deixam claro para né, os colaboradores onde quer chegar, que envolvem o colaborador, né, que ouve o colaborador, sem dúvida, não só para mim, mas acho que para muita gente, é mais fácil de se dar muito melhor nesse sentido, né? Empresas que têm uma cultura, às vezes isso até vem de países, sabe? Eu trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa alemã e trabalhei em empresa francesa, e são diferenças gritantes, né? E porque o modo francês de trabalhar é um pouco diferente, muito bom, super bem sucedido, mas na questão das relações de poder ali tem menos transparência do que uma americana e uma alemã, por exemplo, onde eu já estava super adaptada. E aí eu tive mais dificuldade de me adaptar a uma cultura diferente. Então, a cultura organizacional é isso, é de onde vem, né, a fundação, e tem a ver até com cultura mesmo de país e tudo, né? E a gente aqui no Brasil tem características muito interessantes de flexibilidade e outras nem tanto, que muitas vezes pode não dar esse match, né? E isso é muito bacana, né? O candidato precisa fazer essa sondagem, né? Essa observação, porque às vezes é uma pessoa que tem um determinado tipo de perfil e acaba, como você disse, não dá o match, né? Ou seja, não combina, É, o negócio não funciona, não dá o encontro. Às vezes você tem uma empresa, por exemplo, que tem uma direção que é extremamente centralizadora, e você tem um outro perfil que às vezes gosta de participar, de dar ideia, e daqui a pouquinho você vai se sentir extremamente rejeitado, depreciado, porque você não consegue avançar, às vezes, em suas propostas, né? Eu recordo que eu trabalhei, inclusive, numa empresa em que, assim, extremamente competente, uma empresa fantástica, mas que a empresa era nitidamente assim, a mentalidade única do seu gestor. Né? E todas as pessoas que trabalhavam ali eram os braços daquele gestor. Né? Ou seja, ela funcionava, não era a soma de todo o grupo, era uma mente e os outros eram braços desta mente. E funcionava porque a pessoa era extremamente competente. Mas muita gente, às vezes, acaba se sentindo desconfortável, porque aquela pessoa pensa assim, poxa, às vezes, né, é uma pessoa que gosta de contribuir mais, de se sentir valorizada, ela acaba falando assim, não sou só operário, né? Eu posso ir além, né? exato. Intelectualmente, às vezes, a pessoa se sente depreciada. Eu me senti assim. Acabou não funcionando durante um tempo. Né? Bem legal isso que você falou, porque tem realmente algumas pessoas que elas podem chegar à conclusão que elas preferem trabalhar como braço, né? Então, preferem ser direcionadas e fazer aquilo que está sendo pedido para ser feito e ok, né? Então, pessoas focadas em processo, né? As atividades operacionais muitas vezes exigem isso, que a pessoa seja muito braço, né? Porém, hoje em dia, está cada vez menos comum que você queira colaboradores somente como braço, porque né, ali tem como você falou, tem uma capacidade intelectual também em qualquer nível, né? A pessoa pode ter opinião, pode de repente ter uma sugestão de como fazer aquilo diferente. Então, eu realmente, o meu perfil também eu me sentiria muito desconfortável se fosse trabalhar somente como um braço operacional sem essa oportunidade de participar dos processos. Tem uma forma também, né, aí tem muita questão da responsabilidade dos líderes, dos gestores, né, de trabalhar e precisar desses braços, sabe, Ronaldo? Mas assim, tem uma forma de você engajar, por exemplo, mostrando o significado, o propósito daquela tarefa. Né? Então, dando um significado maior para aquilo, a pessoa já se sente parte de um processo. Então, se eu estou ali apertando um parafuso, ou fazendo uma atividade extremamente mecânica, mas por que eu tenho que fazer aquilo bem? Qual é o impacto daquela minha atividade lá no final do processo? Vamos pensar num processo industrial, né? Então, se a pessoa tiver quando você começa a perceber, eu trabalhei uma vez uma empresa de baterias automotivas.
E eu era muito jovem, né? Tinha recém entrado na empresa, ainda como estagiária. E eu me lembro que a gente foi fazer uma atividade que para mim era tão simples. E quando eu vi o significado que aquilo teve para um colaborador que estava na empresa há mais de 30 anos, era um mural, né? Na época a gente não tinha a digitalização, aqui eu estou me entregando um pouco a minha idade, né? Mas enfim, corta essa parte depois. Mas era um mural desses em que a gente, né, posta ali, coloca ali as informações, enfim, comunicados e tudo. E ali nós criamos um mural interativo ali um pouco mais diferente, só de notícias, e colocamos a história da bateria. Quem criou a bateria, como é que foi o processo, de onde surgiu. E quando um colaborador operacional leu aquilo, ele veio me agradecer. Ele falou, olha, eu trabalho aqui há 30 anos e não sabia disso. Então você vê como às vezes são pequenos detalhes que podem dar esse sentimento de engajamento. Então, mesmo uma tarefa extremamente operacional, você consegue engajar as pessoas e aí, né, motiva o colaborador a querer continuar trabalhando ali também. E aí, em outras atividades, né, onde hoje os ambientes, a cultura organizacional hoje está muito voltada para a inovação. E aí não se faz inovação, não se faz mudança de modelo de negócio, que hoje está sendo muito importante, sem envolvimento das pessoas, né? Então, fica cada vez mais difícil você não considerar isso. E é importante, né? Voltando ao seu ponto, é importante tanto o candidato quanto a empresa entenderem que é necessário essa combinação, né, de perfil. Então, um sonda o outro. Um sonda o outro, né? Exatamente. Vamos lá, me conta a sua história, como que você agiu em determinadas situações, e a empresa com isso vai estar sabendo como que você, né, um pouco do seu perfil, da sua personalidade, se está adequada ali para a cultura da empresa. É claro que a gente fala sempre muito em flexibilidade, e a flexibilidade é importante, mas algumas coisas às vezes esbarram em valores efetivamente, né? Esbarram às vezes em personalidade, a gente fala hoje muito nessa questão de um perfil comportamental, e às vezes esbarra no seu perfil, você não consegue encaixar, né? É. E isso você precisa também se respeitar até para não ficar infeliz. Mas para a gente já caminhar aqui para o finalzinho da conversa, numa entrevista de emprego, é possível, por exemplo, o candidato procurar sondar um pouquinho essa cultura organizacional? O que ele pode fazer para sondar essa cultura organizacional e para saber se ele consegue oferecer algo mais ali na entrevista e até para ele também saber se ele diz, não, eu vou trabalhar aqui. Muito boa a sua pergunta, porque eu acho que a entrevista de emprego, ela os dois têm que entrevistar, sabe? É claro que um candidato está numa posição ali de primeiro ser avaliado, né? Então, porém, ele tem que ter essa noção e deve haver esse espaço, né? A empresa deve dar esse espaço para o candidato fazer perguntas. E normalmente um bom recrutador, ele sempre vai perguntar, você tem alguma dúvida? Gostaria de, né, colocar alguma coisa? E é nesse momento que o candidato deve sim investigar, né? Então, assim, tipos de perguntas, você vai perguntar como é a cultura da empresa, né? Pode fazer outras perguntas para você buscar alguns elementos ali para entender e até mesmo perguntar qual é, por exemplo, o perfil que vocês mais valorizam aqui dentro da empresa? O que é importante para vocês num profissional recém-contratado, né? Ou então, quanto tempo as pessoas ficam aqui na empresa, as que são contratadas? Elas ficam muito tempo? Isso é um outro indicador, né? Quando uma empresa que tem uma rotatividade muito alta, né, pode indicar algum tipo de ambiente tóxico, né? Uma cultura organizacional que pode não ser tão legal e não combinar com você, né? Então, são perguntas ali que você vai fazendo. Ou até mesmo assim, perguntar para o recrutador, você acha que o meu perfil tem aderência com essa posição, né? Ou onde mais eu poderia estar sendo útil para vocês? Então, assim, se colocar numa posição de investigador, no sentido, assim, com uma, né, humildade, né, e muito respeito, Aham. mas eu acho que sim, tem que ter esse espaço, porque um dos valores pessoais, né, o tema da nossa conversa, né, e que eu acho que é essencial e cabe para qualquer tipo de situação, é a ética, a integridade, o respeito, né? Então, se não houver essa possibilidade numa entrevista, se você buscar esse espaço e não conseguir, você já vai estar tendo ali uma informação sobre a empresa também, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, essa questão da, né, integridade, ética e respeito, acho que tem que partir dos dois lados.
Se você percebe que já não há um espaço para um diálogo na entrevista, você já tem uma indicação de que as coisas não vão ser muito diferentes depois, né? Se a pessoa que trabalha justamente com recrutamento não tem essa humanidade de dialogar, de te dar informações, você já pode imaginar que depois não vai ser muito diferente. E aí fica a dica para os profissionais de RH, né, Ronaldo, também. Porque eu acho que o processo seletivo é um momento muito importante, né, do candidato entender a forma como a empresa opera, né? Então, ela tem que estar alinhada ali e o profissional de RH é o porta-voz ali da empresa, né? Então, acho que há de haver também uma sinceridade ali, né, até um certo nível ali no momento da entrevista para que isso seja realmente algo importante para o candidato, né? Ótimo. Denise, eu quero agradecer você mais uma vez por essa boa conversa, por essas orientações. A gente tem feito uma conversa dessa toda semana aqui no Maringá Post. E no papo anterior, em que eu tive a oportunidade de conhecer online, eu falei que gostaria de ter você como uma das nossas sócias desse espaço. Então, foi realmente uma alegria ter você aceitando mais uma vez o convite e eu espero que daqui mais algumas semanas a gente volte a conversar. Ótimo, Ronaldo. Para mim é um prazer contribuir. As suas conversas, os seus temas são sempre muito legais e eu tenho certeza que a finalidade é ajudar as pessoas, é contribuir, colaborar. Então, para mim, estou sempre aberta. Estou sócia mesmo, pode me chamar. E temas não faltam, né? Essa área é É muito verdade. rica. Então, a gente pode ficar horas aí conversando. Vamos dividir, né, em papos curtos que acho que são muito úteis. Conta comigo. Mais uma vez, obrigado, Denise. Obrigada, Ronaldo. Ótima semana para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui. Valeu mesmo. Gente, nós conversamos hoje aqui no Maringá Post, nesse papo de carreira, com a Denise Revelk. A Denise, ela é mestra em administração estratégica pela PUC, trabalha com pesquisa de gestão em universidades, pós-graduada em nível de especialização em marketing e publicidade, tem a graduação em comunicação social, relações públicas também pela UEL, e tem toda uma experiência, né, acadêmica, e mais de 20 anos de experiência como executiva, como consultora nas áreas de gestão, comunicação e marketing. E hoje conversou com a gente um pouquinho sobre esse universo da cultura organizacional. A Denise, o nosso muito obrigado. Você que também nos acompanhou e vai nos assistir, quem sabe, num outro momento. Uma satisfação ter você aqui junto com a gente. E fica, né, o convite para toda semana acompanhar o nosso Papo de Carreira. Geralmente é na terça-feira, tá, gente? Terça-feira, às 10 horas, geralmente é na terça-feira. Mas ontem a internet não ajudou. E aí a gente teve a oportunidade de fazer esse papo hoje. A Ingrid está dizendo que maravilhosa, sempre bom ouvir quem sabe. Beijo para você, Ingrid, e a todo mundo que passou por aqui. Nossa conversa fica disponível aqui no perfil, depois a gente compartilha também no Facebook e traz um resumo dessa conversa também no site maringapost.com.br. Beijo para todo mundo. Ótimo dia. Valeu, gente. Tchau, tchau.